Olá, paz do Senhor Jesus. Este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a aprovação do polêmico artigo 13 pelo Parlamento Europeu e também sobre a relação Congresso Nacional e Executivo no Brasil nos últimos dias. Nesta terça-feira, 26 de março, foi aprovado no Parlamento Europeu o projeto de lei de reforma dos direitos autorais na União Europeia. E nele está o polêmico artigo 13, que tem causado apreensão por todos aqueles que têm atividades na internet, canais na internet, também tem causado apreensão daquelas empresas que são plataformas online de compartilhamento e distribuição de conteúdo, porque o resultado desse projeto pode ser a censura na internet em todo o mundo. Principalmente na União Europeia, mas com reflexos em todo o mundo. Isso porque o artigo 13, ele estabelece que todas as plataformas online que compartilham ou distribuem conteúdos de qualquer tipo, ou seja, áudio, vídeo, imagem, textos, devem colocar um filtro de copyright que vai impedir que os conteúdos que eventualmente ferem direitos autorais sejam publicados. Esses conteúdos vão ser bloqueados de antemão. Hoje em dia, o que é que acontece? Hoje em dia, a pessoa publica o seu conteúdo, então é feita uma análise daquele conteúdo e conforme as denúncias e as análises feitas, esse conteúdo pode ser bloqueado ou não. Isso é como funciona hoje. Já na União Europeia vai ser diferente com a aprovação desse projeto, que na verdade ainda vai ser apreciado pelo Conselho Europeu para finalmente em 2 anos começar a valer para toda a Europa, ou seja, somente a partir de 2021 é que isso deve valer, mas as preocupações já são grandes porque passou pelo principal estágio, que é a aprovação no Parlamento Europeu. Foram 348 votos a favor, 274 contrários e 26 abstenções. Esse projeto, ele preocupa justamente porque agora vai se bloquear o conteúdo antes de ele ser analisado para ser liberado ou não. Através de filtros de copyright que as empresas de internet vão ser obrigadas a criar, e é difícil você criar um filtro que seja honesto, justo na verificação dos direitos autorais daquele conteúdo, então esse sistema vai ser muito rígido. Logo, os conteúdos, na hora de serem publicados, já podem ser imediatamente bloqueados. E isso significa dizer mais dificuldade para você colocar conteúdo na internet criado por você, seja um youtuber, seja, enfim, até um usuário de Facebook, de Twitter, de Instagram, enfim, todas as plataformas online estão sendo atingidas, inclusive os donos dessas plataformas têm protestado nos últimos meses, juntamente com personalidades públicas, até políticos se manifestaram em relação a isso, políticos defensores da liberdade de expressão, porque a censura é favorecida na internet através da aprovação desse artigo 13. Esse sistema, esse mecanismo para filtrar copyright, ele vai ser rígido por quê? Porque por essa legislação europeia aprovada, todas as plataformas online, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, serão multadas caso o conteúdo divulgado nessas plataformas fira os direitos autorais. Hoje, como é que funciona? Hoje, repito, a pessoa divulga o conteúdo, então o conteúdo é analisado, se fere direitos autorais, ele é tirado do ar. No caso do YouTube, eles usam também um sistema de algoritmos, enfim. Isso impede a censura prévia, né, que é algo muito grave. Mas
com isso que foi aprovado pela legislação europeia, se estabelece a censura prévia. Porque nenhuma dessas plataformas vai querer ser multada por ter um conteúdo que por alguns minutos ficou circulando na internet, o que é o suficiente pela legislação europeia aprovada para que essas plataformas sejam penalizadas. Como não vai ter análise antes, o sistema vai ter que ser extremamente injusto. Por exemplo, o YouTube até já disse que o sistema que ele vai usar vai provocar as seguintes situações. Se alguém estiver gravando, por exemplo, uma mensagem numa festa, ou na rua, ou na igreja, tendo no fundo uma música, tendo um fundo musical, o sistema, o filtro de copyright pode identificar aquela música e então não permitir que aquele vídeo seja publicado apenas por causa daquela música de fundo, que de repente é da casa de um vizinho, de repente é do culto onde você está, que de repente é da festa onde você gravou e você está ali fora da festa, afastado, mas o barulho está ali no fundo. Isso é suficiente para o conteúdo não ser publicado. Por quê? Para as plataformas não serem penalizadas, elas têm que previamente censurar aquilo que pode ferir direitos autorais. E como fazer isso de forma a se precaver realmente de qualquer penalização? Se você tem milhões e milhões de usuários, não dá para você analisar um a um previamente, você tem que criar um filtro de copyright que vai ser automático e que vai provocar injustiças desse tipo. Outro caso, digamos que você esteja na sua casa gravando um vídeo, trazendo alguma mensagem, e aí aquele filtro de copyright, na hora que você vai publicar aquele vídeo, identifica nesse vídeo uma imagem que pode ser o quadro que está lá na tua biblioteca ou na tua sala, ou pode ser alguma coisa que está pendurado lá na sua estante, ou de repente alguma coisa que está em cima da mesa, como sendo algo que você não tem permissão de divulgar, uma marca, alguma coisa assim. O filtro pode loucamente identificar isso como um perigo aos direitos autorais. E aí aquele vídeo é bloqueado de antemão. Quer dizer, vai ser uma loucura. Na proposta original do artigo 13, até mesmo os memes e os GIFs eram proibidos. Isso porque nos memes você usa conteúdo que está sob direitos autorais, mas você usa de forma transformativa. A legislação americana, desde 2007, estabelece que memes não são um crime aos direitos autorais, porque o uso transformativo de qualquer imagem, de qualquer vídeo, de qualquer tipo de conteúdo que está sob direitos autorais, não se constitui crime aos direitos autorais. Agora, pelo artigo 13 original, isso era crime. E depois de muita discussão, a coisa foi retirada. O artigo 13, inclusive, ele entrou dentro agora do artigo 17, ele se tornou artigo 17 no projeto de lei de direitos autorais da União Europeia. E da forma como a coisa entrou, os memes não são considerados mais crimes. Inclusive, alguém poderia até usar isso para impedir críticos, né? As paródias, as críticas, os memes, tudo isso era proibido no projeto original. Mas eles tiraram isso, suprimiram isso e a coisa foi amenizada. Mas ainda há restrições que são consideradas muito rígidas e que ainda está causando muita apreensão por aqueles que são usuários de internet na Europa e também está causando apreensão pelas companhias de internet em todo o mundo. Há preocupação também com a mera citação de trechos de livros. Inclusive a Wikipedia fez, no início dessa semana, uma campanha na internet para que seus usuários contactassem os eurodeputados, os membros do Parlamento Europeu, para que votassem contra esse projeto de lei. Porque agora, se você citar um trecho de um livro, mesmo citando a fonte, mas da forma como está, por exemplo, na Wikipedia, né, em que eles não colocam entre aspas nem nada, e não somente pequenos trechos, mas trechos mais longos são citados ali para formar o conteúdo daquele assunto que está sendo puxado, pesquisado na Wikipedia, isso daí já é o suficiente para cair na penalização.
E justamente por causa disso, o Wikipedia fez essa campanha na internet para que seus usuários entrassem em contato com os membros do Parlamento Europeu para votarem contra esse projeto. Temos também o artigo 11, também polêmico, o artigo 11, que nesse projeto de lei foi alterado, passou a agora estar no artigo 15, e que estabelece uma taxa para ser paga por todas as plataformas online, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, no caso de os usuários publicarem links para matérias de jornais e revistas que estão na internet. Sabe aqueles links que trazem o título da matéria e um pequeno trecho da matéria? Se a pessoa agora publicar esse tipo de link nas redes sociais, a plataforma online, o Facebook, o Instagram, o Twitter, que está sendo usada para publicar esses links, tem que pagar pela publicação desses links, pagar uma taxa. Veja bem, isso significa um pagamento de milhões ou até bilhões de dólares. Por quê? Porque imaginem quantos links destes são postados pelos milhões e milhões e milhões de usuários dessas plataformas online todos os dias. E se você pagar uma taxazinha por cada um desses links, o valor vai ser estratosférico. O melhor a se fazer para evitar isso é impedir que a pessoa possa divulgar esses links, ou então passar esse custo para os usuários. Veja o problema que vai se ter, a pessoa vai deixar de compartilhar uma informação justamente por causa dessa censura prévia, desse impedimento novo que está sendo criado. Esse é só mais um problema dentre tantos. O Google News, por exemplo, por esse sistema, ele simplesmente se tornaria inviável, ele deixaria de existir, porque o Google News funciona exatamente nesse sistema de links, né, para matérias. Mas, queridos, vamos falar agora sobre a relação nos últimos dias entre o Congresso Nacional e o Executivo. Nós vimos muita fumaça, muito barulho por nada, para usarmos aqui o título daquela comédia famosa escrita por Shakespeare. Muito barulho por nada, muita fumaça por nada. Quando a fumaça passa, você vê que não tinha quase nada de fogo, né? Estamos falando dessa discussão nos últimos dias entre Rodrigo Maia e o Moro, Rodrigo Maia e Paulo Guedes, Rodrigo Maia e o presidente da República, né? Na maioria dos casos nós vimos, na verdade, o Maia atacando e apenas o Bolsonaro respondendo e o Moro respondendo e o Paulo Guedes respondendo, e de forma educada aos ataques muito deselegantes do Maia, enfim. E terminou a semana e nós vimos o Maia fazendo as pazes com o Moro, fazendo as pazes com o Guedes, eles almoçaram juntos, jantaram juntos, tiraram foto, o Maia publicou essas fotos nas redes sociais para mostrar que estava tudo bem, enfim. Foi só fumaça, no final não deu em nada. E não tinha como dar realmente em alguma coisa, porque a gente já sabe que o governo não vai fazer o toma lá da cá, não é? O balcão de negócios, o guichê de negócios está fechado, né? O Paulo Guedes e o Moro estão fazendo o trabalho deles, indo ao parlamento para conversar com os deputados, com os senadores, sobre o projeto anticrime, que o Maia falou ontem que vai ser votado nesse primeiro semestre ainda, para mostrar que agora está tudo em paz mesmo com o Moro, e para falar da reforma da Previdência, né? O Paulo Guedes e o Moro foram nesses últimos dias ao Congresso para falar sobre esses assuntos importantes, e eles vão continuar fazendo esse trabalho de conversa, de diálogo com os parlamentares, de maneira que a coisa está muito bem encaminhada. Nós temos na internet um site chamado Atlas Político, e esse site criou um placar da Previdência, onde você tem ali os 513 deputados e a posição de cada um deles sobre a reforma da Previdência. Na última vez que eu vi nesta semana, eu encontrei ali cerca de 200 deputados já declarando seu apoio à reforma da Previdência. Seja aquele apoio 100%, no sentido de, do jeito que o projeto chegou, a gente aprova, seja aquele apoio parcial, no sentido de
nós apoiamos, mas com algumas pequenas retificações, o que não se constitui grande problema, porque a gente sabe que essa reforma já foi preparada, o projeto dessa reforma já foi preparado, visando a possibilidade de haver retificações. Você não manda um projeto pensando ele ser aprovado integralmente, um projeto desse tipo, né? A maioria dos projetos passa por retificação antes de ser aprovada, e no caso de um projeto como esse, a reforma da Previdência, a gente já sabe que vai ter retificações, vai ter algumas alterações. O importante é que não sejam alterações profundas e que o projeto seja aprovado acima de tudo, né? O projeto original do Paulo Guedes daria uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. Com as retificações que o Bolsonaro fez antes do projeto ser apresentado ao Congresso, então a economia passou a ser de 1 trilhão e 170 bilhões em 10 anos. E ainda, segundo os especialistas, que todas as críticas que tenham sido feitas ao projeto por aqueles que querem a aprovação da reforma, mas querem que haja retificações, ainda que todas essas críticas sejam aprovadas, na pior das hipóteses, você vai ter uma economia de 800 bilhões em 10 anos, que é uma boa economia, não é o ideal, né? Porque tudo abaixo desse número mágico de 1 trilhão é um pouco decepcionante, mas não chega a ser uma catástrofe, um apocalipse. E a gente sabe que nem todas essas retificações pedidas realmente vão vingar, nem todas as alterações que estão sendo ventiladas vão realmente acontecer, de maneira que a gente espera aí que a economia fique em torno de 1 trilhão em 10 anos, o que seria uma grande vitória, faria com que a economia brasileira então se firmasse, os investidores então voltassem a acreditar plenamente no país, esse otimismo passasse a se tornar não uma mera expectativa, mas agora uma realidade em relação ao cenário econômico brasileiro. E aí o governo Bolsonaro partiria para as demais reformas que precisam ser feitas, o projeto anticrime, a reforma fiscal também, que é uma grande necessidade, mais à frente a reforma política, e nós partiríamos para essas outras reformas que precisam ser feitas num clima de estabilidade econômica, num clima de crescimento de progresso econômico para o nosso país. Como eu disse, o governo tem 200 votos, cerca de 200 votos, a favor da reforma da Previdência. 190 e alguma coisa, quase 200. E nós temos também os 142, 143 votos da oposição. E o governo não pode contar com esses votos. Nós temos aí um miolo de 200 votos de indecisos, né? 200 parlamentares que estão indecisos. O governo precisa de 100, cento e poucos desses votos, 50% desses votos aí para aprovar a reforma da Previdência. Ou seja, a aprovação da reforma da Previdência não é algo difícil de acontecer. É algo que vai acontecer, com certeza, não o projeto sendo aprovado na íntegra. A gente não espera que seja dessa forma. Com algumas retificações, mas vai acontecer o que será, como já disse, uma bênção para o nosso país. Semana que vem ele já começa a tramitar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. O Rodrigo Maia já anunciou isso, o presidente da CCJ, que é o deputado Francisquini, que é evangélico, ele também já anunciou isso, já estão escolhendo aí o relator, e a gente vai ver então a tramitação já a partir da semana que vem desse importante projeto. A gente inicia o mês de abril com essa tramitação do projeto da reforma da Previdência. É um avanço e oremos para que tudo dê certo, ok? Vamos fazer um programa nos próximos dias aí sobre a reforma da Previdência. A gente precisa falar sobre esse assunto, né? O que é que a gente tem nesse projeto, o que é que vai mudar, o que é interessante, enfim. Vamos analisar algumas das críticas que são feitas a esse projeto. A gente vai preparar um programa nesse sentido, mas um pouco mais à frente, ok? Queridos, estamos chegando ao final desse programa. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Infelizmente o programa acabou de novo saindo na sexta-feira, porque nós gravamos o programa para veiculá-lo na quinta-feira, mas na hora de editar percebemos que houve um problema técnico lá e a gente não pôde aproveitar boa parte do que foi gravado, então tivemos que regravar o programa e por isso o programa está indo ao ar na sexta-feira. Mas, como eu disse a vocês, todas as quinta-feiras é o nosso propósito, nós estaremos aqui na TV CPAD com seu programa O Cristão e o Mundo.
ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro. O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você.